Se você mora aqui na Europa ou tá vindo pra cá passar as férias, você com certeza já deve ter ouvido falar nas viagens low cost, que são aquelas viagens com um custo bem mais barato do que o normal. Nesse vídeo eu vou te passar um guia completo sobre como viajar barato pela Europa e vou te dar dicas de como economizar nessas viagens, onde procurar as passagens aéreas, como fazer esse planejamento, quais os melhores destinos e muito mais. Pra você que não me conhece, eu sou a Débora e eu moro há 10 anos aqui na Europa e há 3 aqui na Alemanha, mais especificamente. E nesse canal eu compartilho dicas e informações para você que quer vir morar aqui, faço vlogs do meu dia a dia aqui na Alemanha, compartilho as minhas experiências como imigrante brasileira. Então aqui tem de tudo um pouco, então se você gosta aí desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui embaixo. E se você quiser, me segue lá no Instagram também, porque é lá que eu posto um pouquinho mais assim da minha rotina e é mais em tempo real, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema que alguns de vocês me pediram, que é viagens low cost pela Europa. Vou compartilhar com vocês algumas dicas incríveis para explorar destinos aqui fantásticos na Europa, mas assim, sem gastar um rim, porque né, a gente não é herdeira, então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a escolha dos destinos. A Europa é riquíssima em cultura e história e existem muitos lugares incríveis pra gente conhecer. Então, primeiramente, você tem que pesquisar quais são os países e as cidades que você tem vontade aí de visitar. Uma dica que eu dou é tentar fugir um pouquinho das cidades maiores e mais famosas e procurar destinos que sejam um pouquinho menos turísticos, mas que tenham ali alguma coisa legal que você queira ver e conhecer. Ou então procurar cidades menores que fiquem ali perto da cidade maior e mais famosa que você quer ver. Por exemplo, às vezes compensa mais você viajar para uma cidadezinha assim do lado de Paris e se hospedar lá, fazendo com que o voo e a hospedagem fiquem mais baratos. E aí você pega um trem dessa cidade até Paris para visitar, do que se hospedar e voar diretamente para Paris. Alguns destinos que fazem sucesso aí entre a galera que gosta de viajar, porque eles têm um preço bem mais baixo, são Lisboa, Praga, Budapeste e Barcelona. Além de serem cidades com muita história e cultura, elas oferecem os mais variados tipos de programa para os mais variados tipos de viajantes. Planejamento é fundamental para qualquer tipo de viagem, mas para essas viagens low cost é ainda mais. Então aqui é importante você definir um orçamento para sua viagem e ele tem que ser claro. Eu tenho X de dinheiro para gastar com comida, Y para gastar com hospedagem, Z para gastar com atrações e por aí vai. É claro que isso vai depender muito do lugar que você vai e também do tipo de viajante que você é. Então eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gasto muito mais dinheiro com restaurantes do que com tickets para atrações, porque eu, Débora, valorizo muito mais experimentar a culinária local do lugar do que entrar em museus. Mas isso sou eu. Então você tem que entender quais são as suas prioridades e determinar então o limite de dinheiro que você vai gastar com elas. Para isso, não tem como ser de outra forma, você vai ter que pesquisar e muito. Encontrou o lugar que você quer ir? Agora joga no Google e no YouTube dicas de lugares, onde você ficar, o que você vai visitar, onde você comer. E a partir daí você vai ter uma ideia de quanto que essas coisas custam e aí você vai conseguir definir. Ah, isso para mim é importante, então eu vou gastar um pouquinho mais nisso. Ah, isso eu não faço questão, então vou tirar do meu orçamento. Para as passagens aéreas, é óbvio que eu recomendo você procurar aí as companhias aéreas de baixo custo, tipo a Ryanair ou a EasyJet. Elas costumam oferecer passagens com preços muito bons, mas tem a desvantagem que você não tem direito à mala de porão e às vezes nem a mala de cabine. Você só pode levar uma mochila e qualquer mala extra que você quiser aí você tem que pagar uma taxa extra. Mas para quem quer fazer aí uma viagem mais curtinha, tipo um final de semana prolongado, eu acho que super rola você viajar só com a mochila. Uma coisa que ajuda muito a você encontrar passagens baratas é você ser flexível com as datas da sua viagem. Então, se você tem muita vontade de conhecer Paris, por exemplo, você pode ir no ano novo, que vai custar rios de dinheiro, ou você pode ir no final de setembro, início de outubro, que é o início mais ou menos do outono. É quando todo mundo já voltou de férias, já voltaram às aulas, então tá tudo muito mais barato. Aliás, isso é uma dica boa. Se você for viajar pela Europa, fuja dos meses junho, julho e agosto, porque esses são os meses do verão, ou seja, alta temporada, tudo fica mais caro. Voos, hospedagem, tudo. A melhor altura do ano para você viajar aqui é ali por setembro, outubro, porque já passou a alta temporada, a galera já voltou para sua vida normal, as cidades estão muito mais vazias, mas o tempinho ainda tá agradável, você ainda consegue pegar aí uns dias de calor enfim, dias ensolarados. Além disso, você pode explorar aí esses programas de milhas e pontos, e outra dica é você viajar em horários menos convencionais. Muitas vezes a diferença de preço é bem grande entre dois voos que saem no mesmo dia, mas um sai, por exemplo, na hora do almoço e o outro sai de madrugada. Então fica ligado nisso, porque às vezes vale a pena. O site que eu costumo usar para monitorar os preços das passagens aéreas é o Google Flights, porque além dele ter essa opção de ativar as notificações por e-mail de um determinado trecho que você quer fazer, ele também mostra essa tabelinha onde ele diz quais são os dias mais baratos de se viajar. Quanto à hospedagem, as opções mais baratas sempre vão ser hostels, albergues, Airbnb ou, a mais barata de todas, Couchsurfing. Eu geralmente sempre opto por ficar no Airbnb porque, na minha opinião, tem o melhor dos dois mundos.
mundos. Tem a privacidade do seu próprio quarto, como se fosse um hotel, mas tem a estrutura de um hostel com cozinha, sala, e aí você pode cozinhar lá mesmo, socializar com o dono do apartamento, até conhecer um pouco mais da cultura do lugar. Mas uma coisa que eu recomendo sempre é você optar por acomodações que tenham políticas de cancelamento flexíveis, porque não tem nada pior do que você reservar um quarto, seja lá onde for, pagar por ele, e aí dar um BO com seu voo, você só consegue chegar lá no dia seguinte, aí já era, você não consegue reaver nem metade da hospedagem que você pagou. Então é bom prestar atenção nisso também. Quando se trata de comida, se você for ficar um tempinho um pouquinho mais longo, tipo uma semana ou mais, eu acho que compensa você cozinhar, nem que sejam algumas refeições no local que você vai se hospedar. Mas se você for ficar estadias mais curtas, tipo, sei lá, 1, 2, 3 dias, às vezes não compensa, porque o pão e o queijo que você vai comprar no mercado pra tomar ali o seu café da manhã, vem com 10, 15 fatias, e aí você não vai conseguir comer tudo e vai acabar jogando fora. Então, uma boa opção aqui também são os mercados locais e as comidas de rua. É ótimo porque você acaba experimentando a culinária local, mas com orçamento aí um pouquinho mais barato. Ah, e uma coisa, fuja dos restaurantes turísticos. Eles sempre vão ser muito mais caros do que os outros e muitas vezes a comida nem vai ser nada demais. Para se locomover nas cidades, a opção mais em conta é obviamente andar a pé. Mas tem cidade que realmente não dá para fazer isso pela distância dos lugares. Então nesse caso, o ideal é sempre usar os transportes públicos, que muitas vezes tem opções aí de passes de longa duração. Tipo, você compra um passe que dá para usar, sei lá, durante 7 dias todos os transportes sem limite. Então vê se existe essa possibilidade e se realmente ela vale a pena. Porque às vezes também você vai passar uma semana no lugar, mas de acordo com o seu planejamento, você só vai precisar usar o transporte, sei lá, 3 dias. Então pesquisa bem, bota tudo na ponta do lápis e vê se compensa. Outra opção legal aqui é alugar essas bicicletas ou esses patinetes de aplicativo. Às vezes tem alguma promoção no app para a primeira corrida gratuita ou algo assim do gênero, então fica de olho nisso também. Em relação às atividades que você vai fazer no lugar que você vai, é claro que existem as atrações clássicas como museus, galerias ou monumentos históricos, que geralmente são pagos, mas às vezes existem dias da semana que eles são mais baratos ou até mesmo gratuitos. Então vale muito a pena você pesquisar sobre isso com antecedência, porque aí já é um dinheirinho que você consegue economizar. Agora, o meu tipo favorito de rolê nessas viagens é realmente explorar as praças, as ruas, os parques e, tipo, a vida cotidiana daquele lugar. E esse é o tipo de programa que você não paga nada, então pra quem curte também é sempre uma boa opção. Bom, como vocês podem ver, viajar com um orçamento limitado aqui pela Europa é totalmente possível e isso não significa abrir mão de experiências incríveis. Basta que você tenha um planejamento bem feito e um orçamento bem definido, como eu expliquei antes, e que você pesquise muito antes de ir. Que você saiba exatamente o que é que você vai fazer, onde você vai comer, como você vai se locomover e por aí vai. E a partir daí você consegue não só ter uma viagem low cost, mas também você sabe com o que é que você vai contar e não vai ter surpresas aí no meio do caminho. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você começar a planejar aí a sua própria viagem econômica aqui pela Europa. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e compartilhar com seus amigos que também estão aí planejando uma viagem. Deixa aqui embaixo também nos comentários quais são as suas próprias dicas de viagem, assim a gente vai trocando aí figurinhas e vai se ajudando. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!